just be my life. When I face the question, no. You're my compass in the night. For you so love me, for you so love. Hurry, love sees my heart. The wonder of it all, the wonder of it all. Oh, your love will multiply. The wonder of it all, the wonder of it Hoje com o pastor Joseph Prince. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu me lembro que uma certa vez, faz pouco tempo, eu passei por alguns problemas físicos com sintomas e eu falei com meu filho Justin, que tinha 5 anos, e eu conversei com ele e perguntei: você está sentindo alguma sensação profética lá no seu espírito e você está recebendo alguma mensagem de Deus? Para qualquer pessoa, seus amigos ou alguém, só fala. Ok? E ele estava usando o seu iPad, olhou para mim e olhou para o meu corpo. E olhou exatamente onde eu estava sentindo, sabe, aqueles sintomas. E ele disse: o Senhor disse que você vai ficar bem. E o incrível é que ele não sabia se era financeiro, se era alguma coisa relacionada ao trabalho, ou seja, qual for o problema. Eu achei incrível, sabe? Ninguém falou para ele que era relacionado ao corpo, mas ele olhou para mim, olhou para o meu corpo, certo? E disse aquilo. Ele não faz isso sempre. Não pense que o meu filho é alguém estranho, ele é um garoto normal, ele gosta de brincar. Alguns aqui o conhecem. Mas sabe, aquele foi um momento uau. Muitas vezes ele falou com o pastor Benjamin pode contar isso. Eu acho que foi num culto e o pastor Benjamin estava muito para baixo, estava preocupado e ele tinha 3 anos. Ele estava brincando aqui na sala de trás e o pastor Benjamin estava ali, se sentindo muito cansado, não sabia porquê, mas sentia, sabe, algumas dores e tudo mais. E ele foi até o pastor Benjamin e disse: você tem que comer. Foi o que ele disse. Então, o pastor Benjamin: é verdade, eu não comi já faz algum tempo atrás. Ele disse: e depois que ele comeu, ele ficou bem. Acho que ele estava com o seu açúcar bem baixo e... Então, treine o seu filho. Amém? Deus prometeu que vai colocar suas palavras na boca deles. Amém? Algumas vezes eu estava conversando com a Wendy sobre algo muito sério e não era uma briga, só uma conversa séria. Muitos casais têm uma conversa muito séria. E estávamos falando sobre algumas coisas e era algo que estávamos preocupados. Eu estava dirigindo, isso aconteceu no ano passado. Estávamos conversando e de repente ouvimos uma voz de trás. Ele estava jogando com seu brinquedo, alguma coisa assim, e nós ouvimos: simplesmente viva a vida, gente. Ele falou gente. E de repente foi algo incrível, sabe? Como a voz do céu dizendo: simplesmente viva a vida, gente. Só viva. E sabe, foi como uma revelação que chegou na hora certa. Eu não consigo entender ou compreender totalmente, mas ele até compreende tudo sobre ensinamento, sobre viver a vida. E foi o que ele falou naquela hora. Por isso os nossos filhos podem ser profetas. Amém. Deus os colocou na sua vida para te ajudar também. Essa é uma razão porque Filipe, aquele que Deus usou na cidade de Samaria, no livro de Atos, a Bíblia diz que Deus o usou tanto que os espíritos imundos saíam das pessoas na cidade de Samaria, e os que eram coxos, ele era muito usado para curar os coxos. Muitos deles então andavam naquela cidade, naquela região, perto da cidade de Samaria. Você pode profetizar para você mesmo, com salmos, hinos e canções proféticas quando canta ao Senhor. Amém? Você pode edificar sua fé quando estiver tomando banho. Diga: o Senhor te libertou e Ele vai continuar a boa obra. Amém? Usa isso também, amém? Até mesmo na mídia social, use. Se você acha que Deus quer falar com alguém que não está perto de você, e essa pessoa de repente vem à sua mente, você sente compaixão? Você sente amor por essa pessoa sem saber o que ela está fazendo? Faça isso, obedeça a Deus muitas vezes.
aquela pessoa precisa daquela palavra. Pode fazer isso? Amém? O Senhor te ama e ama também aquela pessoa. E o Senhor quer que a sua igreja seja somente uma, que vamos sentir o pulso de uns dos outros e vamos sentir a direção e ouvir sua voz nos guiando com cabeça do corpo. Amém? Então vamos estar alinhados. O Espírito Santo vai falar através de Cristo, que é a cabeça. Amém. Isso é uma bênção? Amém? Aprendemos que a sabedoria recebe é muito importante. E de fato não só importante, mas a coisa mais importante que Deus quer que nós tenhamos, de tudo que há na Escritura, se houver uma lista, você vai ver que muitas vezes essa lista vai começar com a sabedoria, seja os 9 dons do Espírito. O primeiro mencionado em 1 Coríntios é a palavra da sabedoria. Amém? Depois temos Cristo feito por nós. 4 coisas. A primeira coisa, sabedoria. E depois justiça, que já ensinamos tanto sobre isso. Amém? Depois santidade, santificação. E depois redenção. Cristo se tornou tudo isso para nós, mas começa com sabedoria. A sabedoria é o principal. E a primeira coisa sobre sabedoria é: receba sabedoria. Adquira sabedoria. Posso ouvir um amém? E a sabedoria vai te dar 5 coisas. Quais são? Longa vida, de Provérbios 3. Longa vida, riquezas, honra, prazeres, paz. Amém. E é isso que todo mundo quer. Muitas pessoas querem dinheiro, mas não é o dinheiro e sim o que o dinheiro pode comprar. Acha que o dinheiro pode comprar essas coisas? Mas Deus manda dizer que não precisa de nada disso e pode te dar tudo. Quando você pede sabedoria, quando a sabedoria é o seu pedido, número 1. Amém? Glória a Deus. Outro verso que nós precisamos entender é o que diz: o Senhor dá sabedoria. Da sua boca vem conhecimento e entendimento. A Bíblia que você tem nas mãos não é um livro comum. Esta Bíblia é inspirada por Deus. Inspirada por Deus. E no grego é uma palavra só. Literalmente inspirada por Deus. Tudo que você lê aqui fala de mentiras. Acharam estranho? Sim. Como Satanás, a serpente que falou à mulher, Eva, ele falou uma mentira. Essa mentira está registrada na Bíblia. E foi registrada fielmente. Mas o que buscamos é a verdade que nos liberta. Mas toda a Escritura, que é a palavra de Deus, foi inspirada por Deus. Eu posso ouvir o amém? O livro de Jó é o livro mais velho da Bíblia. Apesar de Gênesis aparecer primeiro, o livro de Jó foi escrito antes de Gênesis. No livro de Jó, fala sobre fatos científicos. Isso nos mostra que a Bíblia é de Deus e Deus sabe como muito foi feito, certo? Amém? Por exemplo, não havia nave espacial, não havia, naquela época, um tipo de equipamento ou telescópio para olhar para o espaço. Sabia? Não tinham inventado isso. Então os homens não sabiam como que a Terra era. Mas a Bíblia diz claramente no livro de Jó: Deus suspende a Terra sobre o nada. Deus suspende a Terra sobre o nada. Amém? Em Jó 26. E suspende a Terra sobre o nada. E naquela época, as pessoas pensavam que a Terra era carregada por uma tartaruga. Mais tarde, sobre os ombros de Hércules. Amém. Mas hoje diriam que é sobre os ombros de um herói moderno. Não está. Deus está certo. Ele suspende a terra sobre o nada. E antes deste capítulo, no capítulo 25, diz que a lua não resplandece. E olha, os fatos científicos são incríveis na Bíblia, no livro mais velho da Bíblia. Diz que a lua não resplandece. Há uma canção que diz que brilha como diamante, brilha como diamante. Diamantes não brilham. Diamantes refletem a luz. Eles atraem e depois refletem a luz. Diamantes não brilham. O sol brilha. A lua não resplandece. A lua reflete a luz. E a Bíblia diz que a luz não resplandece. Todo mundo diz que a lua brilha, certo? Certo? E muitas palavras aqui vêm direto de Deus. Deus disse muitos anos atrás que a vida da carne está no sangue. E até os anos 1800,
faziam escoamento de sangue. Os doutores sabem do que eu estou falando. Acreditavam que quando alguém deixava o sangue escorrer, amém, as enfermidades também saíam junto. E era perigoso, foi assim que George Washington morreu. Ele teve um problema na sua garganta. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, estava com esse problema e praticaram isso nele. E não muito longe da sua cama, enquanto ele estava morrendo, tinha uma Bíblia. E na Bíblia diz, no livro de Levítico, no capítulo 17, diz: porque a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. E é por isso que o diabo teme tanto o sangue de Jesus. Amém? Porque somente a vida de Jesus que está no seu sangue pode purificar os nossos pecados. Porque ele era divino. Amém? O sangue que foi derramado foi o sangue de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Eu poderia continuar falando sobre tantas coisas aqui no livro de Jó. Por exemplo, fala de assuntos como as impressões digitais, fala de os tesouros da neve que o homem acabou de descobrir. Também fala de como é que as nuvens mandam a chuva que vem do oceano e depois voltam para ele. E naquela época o homem não sabia disso, mas Deus falou sobre isso. Fala também sobre dinossauros no livro de Jó. É um livro muito interessante. Amém? E olha, podemos nos aprofundar, mas não esqueça que a palavra é inspirada. E precisa cientificamente. Sabe de algo? Quando falamos de ciência, tem que ser algo preciso, porque a ciência tem a sua definição como conhecimento preciso. Você não pode dizer que a evolução é um conhecimento preciso. A evolução não é um conhecimento preciso, é baseado em teorias. E a Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Alguns falam do Big Bang, está certo, porque quando Deus falou haja luz, houve um bang. Eu acho que foi muito big. Ok? Mas não pode dizer que aconteceu um certo Big Bang e depois que aconteceu esse bang, veio o cosmos, ordem, beleza. Fala sério. Tem que ter mais fé para acreditar nisso. O que quiser chamar, precisa de mais, sabe? Se eu explodir a minha pequena bicicleta, vai se tornar um lindo carro. É sério. Tudo o que há na vida atrofia, tudo se transforma de um estado maior para um estado menor. Se você deixar um copo de café quente por um tempo, vai ficar mais quente, certo? Não! E se você não usar a sua mão, o que vai acontecer? Vai atrofiar, certo? Vai se tornar mais fraca e depois não vai dar para usar mais. Certo? Não é? Estou certo? E quando você vem à igreja, usa o seu cérebro, porque se não usar, sabe o que vai acontecer? Vai ficar com algumas teias. Amém? Quando eu pedir para você usar o seu cérebro, vai soar... Clem, 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 clem. Glória a Deus. Amém? Venha para a igreja com seu cérebro. É assim que devemos falar de vez em quando. Amém? Ah, ninguém ficou feliz. Ok. Descobrimos que a palavra de Deus é tão precisa que os homens ainda estão descobrindo coisas novas e por isso muitos cientistas estão abandonando a teoria da evolução. Até aqueles que não são cristãos, certo? E tem muitos grandes. Inclusive o que criou os foguetes, certo? O cientista de foguete foi um cristão. E muitos sabem da verdade, até um professor da Harvard, que escreveu um livro sobre a criação, certo? Escreveu alguns anos atrás. Mesmo que muitas pessoas o criticaram e tudo mais, ele tentou combater a ideia da evolução. Nada aconteceu por acidente. Não viemos dos macacos, eles continuam aqui. Qualquer semelhança é puramente coincidência. Ok, não foi assim. Não viemos também de nenhuma ameba que nadou tanto que se tornou um peixe, depois se transformou num sapo e depois devagar. Não, nada vai do menor para o maior. De fato, essa terra está, de uma certa forma, ela está se atrofiando, percebeu? Está envelhecendo. E fala sobre isso em Hebreus capítulo 1, falando do Senhor Jesus que fez todas as coisas. E fala que as obras vão envelhecer e vamos dobrá-las como uma roupa. Mas ele permanece para sempre.
E haverão novos céus e nova terra, sabia disso? Vai haver um novo céu e uma nova terra. Quando nos aprofundamos na palavra de Deus, se você tem esse desejo, como os rabinos têm, mas te digo algo, a coisa mais profunda que eu vou falar é encontrar Jesus. Ele é o santo dos santos, como o lugar santíssimo, quando vai ali, é como uma palavra escrita. Alguns só leem a palavra escrita e ficam felizes, mas quando aprofundamos, procuramos o significado da palavra, certo? E o que aquilo está dizendo. Mas então, além do significado, é revelar Jesus, e isto é o santo dos santos. Percebe isso? O que queremos é entrar no santo dos santos. O livro de Lucas fala do caminho de Emaús, quando Jesus apareceu para 2 discípulos, no mesmo dia que ele foi ressurreto, apareceu a eles e os ensinou das Escrituras, coisas concernentes a ele mesmo. Preste atenção, que ele ensinou aquilo da Torá, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E é muito interessante que os rabinos judeus acreditam que a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, eles leem todos os anos e tem mais ou menos 5.000 versos nos 5 livros de Moisés. Falamos que são de Moisés, mas ele era só o secretário, Deus ditou. Amém? Deus falou para ele o que escrever. E por isso toda palavra inspirada por Deus. E eles dizem que todo versículo corresponde a um ano judeu. E este ano é o 5778. Certo? Ok. Pensando nisso, ouça. Os rabinos judeus dizem que este verso aqui, Deuteronômio 30, verso 3. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. É uma promessa. Deus disse a eles, quando eles ainda não tinham ido ao cativeiro. Isso foi na época de Moisés, eles tinham saído recentemente do Egito. Deus fala de ajuntá-los de todas as nações, dentre as quais o Senhor te espalhou. O Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro, certo? Então, quando isso vai acontecer no futuro, é uma coisa profética, mas sabe que verso é este? Contando de Gênesis 1, é o verso número 5708 de Gênesis 1. 1. Certo? É 5708. Então converteram isso para o ano judaico. Este ano é o 5778. O que aconteceu em 5708? 1948. Israel retornou de todas as nações. E mais uma vez, a nação nasceu. Este é o verso de número 5708. Não é incrível? Ah, não importa. Não vou falar mais nada. Não há resposta, não há nada. Não, você não gostou disso? Eu só vou continuar, ok? Vou falar sobre os juízos no Apocalipse. Vou falar sobre como liberar esse juízo sobre o seu marido. Ok. É assim, não é? Ok. Você vai me ajudar? Ok. Preciso de você, glória a Deus. O Senhor teu Deus te fará retornar, e vimos isso no mundo inteiro. Por qualquer nação onde você vá, tem judeu ali. Escute isso. E quem os espalhou? O Senhor. Isso reflete na época em que o templo foi destruído, e porque o templo foi destruído, Jesus chorou, quando falou para eles que eles não conheceram o dia da sua visitação. E agora, mais do que nunca, o povo judeu está chegando à conclusão e dizendo isso. Nós traímos. Estão dizendo isso muitos, dizendo que traíram o José deles. José foi vendido por 20 peças de prata, Jesus foi vendido por 30 peças. E eles falam isso. Eu estava falando com um judeu que é amigo meu em Israel, alguns dias atrás, e ele me falou que existem alguns rabinos que estão pensando em fazer um novo julgamento de Jesus. Porque, primeiramente, é preciso 71 pessoas para julgar alguém. Na corte do Sinédrio, fizeram à noite e não tinham 71. Foi uma coisa muito rápida e eles julgaram. E é muito interessante o que Deus está fazendo em Israel, transformando corações de pessoas, e mostra que estamos no final. E o Senhor voltará para nós. Amém, o Rei da Terra está voltando. É a esperança deste mundo. Tem muito conhecimento por aí, mas quando falo de sabedoria, não falo de conhecimento. Tem gente com conhecimento usando para destruir. Estão tentando destruir aquele país e estão pensando em como mandar um míssil para aquele país. E como fazer isso? Homens cheios de ódio matando uns aos outros, diz a palavra. Tolos querendo justificar seus pecados. Tanta coisa ruim neste mundo. Homem usando o conhecimento
para poder aumentar o poder, para, na verdade, pecar ainda mais. Amém? Todas as coisas imorais e feias que estão fazendo também. Por exemplo, se eu sou rico e posso roubar, se eu sou pobre, eu roubo uma melancia, mas se eu sou rico, eu vou roubar um caminhão inteiro de melancia. Se sou mais rico ainda, vou roubar um navio inteiro de melancias. E até pioram quando ficam mais ricos. Você ouviu a notícia sobre Michael Phelps? O famoso nadador das Olimpíadas. Ele falou de como deprimido ele estava mesmo depois de ganhar as medalhas das Olimpíadas. Ele começou a fumar e ele foi pego mais do que uma vez dirigindo embriagado. Mas olha, muitas pessoas não sabem disso, que Michael Phelps aceitou o Senhor Jesus. Por isso ele falou de como ele estava deprimido, quase se matou, pensou em cometer suicídio. Com pensamentos ruins, ele falou sobre isso. E eu não sei porquê o repórter não mencionou nada disso, mas ele mencionou em uma outra reportagem, amém, que alguém apresentou para ele Jesus Cristo. Isso não é incrível? Sem Jesus não podemos fazer nada. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos olhar para o verso de Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É o primeiro versículo da Bíblia. Este versículo confirma a ciência. A ciência, você estudou sobre isso? Ela é construída sobre 5 pilares. Quais são? Tempo. Certo? Força. Movimento. Espaço, matéria. Olha isso. O primeiro verso da Bíblia. Tempo no princípio. Deus, força. Criou, movimento. Os céus, espaço. E a terra, matéria. Amém? Por isso, a Bíblia nunca vai contradizer a verdadeira ciência. Não devemos estudar, então, a Bíblia com a ciência, mas estudar a ciência com a Bíblia. Então você nunca vai errar. Porque Deus sabe como ele fez tudo. Posso ouvir um amém? Ele sabia que a vida da carne estava no sangue antes da ciência saber. Por isso você faz exame de sangue. Amém. E em Gênesis 1:1, no hebraico é assim: Bereshit barak Elohim et hashamayim ve'et haeretz. E o do meio não teve tradução, Aleph Taf. E eu já falei que essa é uma assinatura de Jesus. Aleph Taf tem 2 letras, Aleph na direita, Taf na esquerda. Essa é a assinatura de Jesus quando ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, no Apocalipse. E Alfa e Ômega são as primeiras e últimas letras do alfabeto grego. Mas Jesus não falou em grego para João. Ele falou em hebraico. Certo? Ele disse: eu sou o Aleph Taf. Eu sou a primeira e a última letra. Amém. No princípio, criou Deus. Começa assim: Bereshit, bara, Elohim, que é o nome de Deus. Quem é Elohim? Jesus. Eu sou o Aleph Tav. E eu criei os céus e a terra. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Você é completo nele. Em quem há escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E você está nele. Você sabia que você está naquele que tem todos os tesouros do conhecimento da sabedoria? Você pode pedir para ele por sabedoria para o seu trabalho. Pedir sabedoria se está com problema no casamento. Pode pedir sabedoria para poder lidar com os seus filhos. O seu filho, a sua filha que está com problema, seja o que for. Deus tem sabedoria antes do problema acontecer. Amém. Em hebraico é Hokmah. Sabedoria é Hokmah. Aprendemos sobre Hased, como precisamos de sabedoria para aprender que não podemos salvar a nós mesmos. Salmo 88. E vimos que a nossa esperança não está em nós mesmos, mas em Cristo somente. Glória a Deus, porque o jeito de nos libertar é nos tirar de nós mesmos e nos colocar no homem chamado Jesus. Tudo que ele é e tudo que ele tem, eu coloco na sua vida. Que legal! Sempre que estiver deprimido pensando, por que eu estou pensando assim, por que eu sou assim, só pare e diga, saia de mim tudo isso, porque Deus não está olhando para você, seus pensamentos e quem você é, Ele está olhando para você em Cristo, porque como mulher você é.
Você deve dizer, Pai, eu te agradeço porque como Cristo é coroado com glória e honra, eu também sou neste mundo. Como Cristo é santo e inculpável, eu também sou neste mundo. Não importa o que esteja acontecendo. É verdade pela fé e não pela sua experiência. As experiências mudam. As experiências podem ser boas ou ruins, certo? Elas sempre mudam. Mas a palavra de Deus não. E ele diz como Cristo é, você também é. Vimos pessoas sendo curadas. Confessando isso. Amém? Agora vamos ver essas palavras. Quantas palavras são? E aqui está no original hebraico. 7 palavras. São 7, certo? Meu filho sabe. Quando ele vê o número 7 num brinquedo. 7, perfeição, ele diz. Certo? E, sabe, falamos muito da Bíblia na nossa casa. Certo? 7 é o número da plenitude, da perfeição. Tem exatamente 7 palavras aqui, pode ver? E a do meio é o nome de Jesus. Aleph Taf, sem tradução. Forma menorá. Isso forma menorá. Bereshit bara Elohim ha-shamayim ve-aretz. A lâmpada do meio é Jesus, sem tradução. Viu isso? Forma menorá. Hebreus lê da direita para a esquerda, como o chinês. Amém? Então o resto do mundo está errado. O resto está errado. Não. É que nós, como no hebraico, lemos da direita para a esquerda. E aqui tem exatamente 7 palavras. Certo? Vemos aqui 7 palavras. Agora, se contarmos também, quantas letras no verso inteiro? Quantas letras? 28. Isso quer dizer o quê? Múltiplo de 7 de novo, vezes 4. Certo? Estou certo? Ok. A primeira parte, no princípio Deus criou. No princípio Deus criou. Conta quantas letras tem ali. Eu vou responder, ok? 14. Vamos ganhar tempo. Checa depois. 14 letras. E o que é isso? Múltiplo de 7. 7 mais 7, certo? 7 vezes 2. Ok. As 3 primeiras palavras têm 14 letras. As últimas, 4. Certo? 3 mais 4. Nas últimas 4, quantas letras tem lá? Eu vou responder, 14. Pode checar depois. As primeiras 3 palavras têm 14 letras. E as últimas 4 palavras também têm 14. Múltiplos de 7. E não é somente isso aqui, não. Na verdade, existem 30 combinações de 7 somente nesse verso. 30 combinações. Uau! Os únicos pronomes aqui são 3. Deus, céus e terra. O resto não é pronome. Quer dizer que isso é importante. 3 palavras chaves. Deus, céu e a terra. Sabia que cada letra do hebraico também é um número? Se você olhar, eu olhei ontem à noite, esses 3 nomes, certo? Deus, terra e céu. Cada um no hebraico, quando você vê, vai mostrar o número 777. Quando há um número aparecendo 3 vezes como 666, que é o auge do mal, o mal completo, 777, completa plenitude, perfeição perfeita. A palavra foi inspirada pelo próprio Deus. Você entende? Amém. Você pode confiar na palavra de Deus. Mais importante é que Deus não deu a sua palavra só para ciência ou algo assim, mas a sabedoria na palavra de Deus. O povo judeu, como um todo, eles são menos de 1% da população do mundo. Menos. Muito menos. E ainda assim são os que mais ganham o prêmio Nobel. Eles lideram a mídia social e quando você olha para a mídia social, aquele judeu ucraniano, o que ele criou recentemente? WhatsApp. Quando estiver no WhatsApp, lembre-se, invenção de judeu. É melhor não usar se você é contra eles. E também Facebook, certo? Eu quero que você gaste mais tempo colocando a sua face mais neste livro, certo? Do que no outro. O Facebook foi criado por Michael Zuckerberg.
Podemos falar também da Del, fundador judeu. Isso acontece sempre, continua acontecendo. Estes que são menos do que 1% da população causam inveja nas pessoas. As pessoas falam que é conspiração. Que conspiração? Só porque não dá para explicar. Mas há uma explicação. Há uma sabedoria que vai descendo e também uma bênção que desce da parte de Deus. Por causa de Abraão. E Deus não é injusto para com os árabes também, porque deu para eles o petróleo. Amém. Você vai a Dubai e fala, uau. Amém, hoje. Por quê? Por causa, lá tem muito petróleo. Deus os abençoa por causa também de Abraão. Eu vou falar sobre os 7 Espíritos de Deus. E a sabedoria tem 7 colunas. A sabedoria tem 7 colunas. Ok, olhamos as 7 colunas e vemos a sabedoria de Deus. Em Isaías 11, fala do Senhor Jesus e como ele era cheio do Espírito Santo. Diz aqui, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Certo? Da linhagem de Davi veio o Messias, o nosso Senhor Jesus, o Salvador do mundo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. Você viu qual é o número 1? Espírito de sabedoria. Número 2. E de entendimento. Número 3. O Espírito de conselho. Número 4. E de fortaleza, 5. Espírito de conhecimento, 6. E de temor do Senhor, 7. De novo, forma um menorá. Ok? Primeiro de tudo, no meio é o Espírito do Senhor. Então temos o Espírito de sabedoria de um lado e de entendimento do outro lado. Depois temos o Espírito de conselho, de fortaleza. E o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, diante do trono de Deus, 7 Espíritos de Deus. Quer dizer que tem 7 Espíritos Santos? Não. É o mesmo Espírito Santo, mas 7 manifestações. Mas eu vou falar sobre o Espírito de sabedoria. O primeiro, e vamos com muito cuidado. Olha bem, podemos dividir em 3 grupos, como também os dons do Espírito Santo e muitos outros, falando da Trindade. 3 pessoas divinas, um Deus. Não falamos 3 deuses, um Deus. Deus te fez um ser de 3 partes. Você tem um espírito, muitos não sabem disso, mas você tem um espírito, certo? Você tem uma alma. Ok, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro num corpo. São 3 partes. O ovo tem 3 partes. A água se manifesta em 3 estados. Gases, sabe? Mas na verdade toda a criação se torna inferior diante daquele que criou tudo. Estou certo? Então, olha o que a Bíblia diz. Existem 9 dons do Espírito Santo, olha bem isso. Eles podem ser divididos em 3. Os dons vocais, certo? O dom de falar em línguas, interpretação das línguas e profecia. Acabei de falar sobre isso. Dons vocais são 3. E depois temos os de poder. Quais são? Operação de maravilhas, dons de cura. Que mais? Fé, que faz você fluir em todos eles, certo? E depois temos os 3 primeiros, porque sabedoria é o primeiro mencionado. Dom da sabedoria, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Devíamos ter começado aqui, mas eu fiz isso para mostrar para você que começa com sabedoria de novo. Como você vê ali que o Espírito do Senhor está no meio, o Espírito do Senhor, depois o de sabedoria e entendimento, são na verdade os dons de revelação. Esses 3 dons, palavra da sabedoria, de conhecimento, discernimento de espíritos, assim se manifesta o Espírito de sabedoria. Mas não está só limitado a isso, mas definitivamente, quando isso se manifesta, você vê a manifestação do Espírito de sabedoria. Um homem estava operando, ele era um neurocirurgião na famosa Universidade de Oral Roberts, e ele estava fazendo uma cirurgia no cérebro de alguém em uma sala de cirurgia. E ele sempre estava acostumado a orar no Espírito enquanto fazia isso. Orar em línguas. Enquanto orava, sentiu algo e o Senhor disse a ele, não faça isso. Aquele método tradicional, sabe, de cortar uma certa veia dentro daquele cérebro. Ele tinha que fazer, mas ele ouviu, não faça isso. Faça de outro jeito. Enquanto orava em línguas. O Espírito da sabedoria se manifestou. Pode ser palavra do conhecimento ou palavra de sabedoria. Nós só queremos ouvir de Deus. Certo? E ele procedeu assim. Então ele descobriu mais tarde que havia, neste certo paciente, um caso muito raro onde uma pessoa, se for cortada naquele lugar, aquela veia ia sangrar até a morte.
E os seus amigos perguntaram como você soube disso. Ele disse, eu não sabia. Eu fiquei sabendo só mais tarde. Mas foi o Senhor que falou para ele na operação. Queremos médicos assim. Doutores que têm a palavra da sabedoria neles. Amém? Queremos pais enquanto cuidam dos filhos, certo? Que perguntem para o seu filho, onde você foi hoje? E ele diz, eu fui no cinema. Onde você foi hoje? Eu te vi. Naquele lugar. E sabe de algo? É difícil crescer numa casa onde os pais estão orando. Amém? Mas é porque eles te amam e Deus te ama. Amém? Não vai deixar que o diabo te leve. O diabo te odeia, jovem. Ele odeia pessoas. Ele dá para eles fama e fortuna e depois dá para eles depressão. Você conquistou tudo. E agora? Deus te ama. Um plano maravilhoso. Um plano lindo para sua vida. E precisamos pedir a Deus sabedoria. Ontem à noite eu perguntei para o meu filho o seguinte. E eu não peço meu filho para me dar mensagens. Eu peço para Deus. E eu estava com a minha mensagem, estava brincando com ele. Antes dele ir para a cama, perguntei, o que eu devo pregar para a igreja amanhã? Eu acho que ele já sabe sobre a sabedoria Hased. Falei, eu vou pregar sobre sabedoria? Isso é bom. Isso é bom, ele falou. Eu perguntei, o que devo falar sobre sabedoria? Então, ele pensou por um bom tempo. Eu acho que você deve falar de como receber. Como orar por isso. Então essa parte é dele. Foi ele que falou. Para o seu próprio benefício. Certo? Tiago 1. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Agora, primeiramente, só quem tem sabedoria acha que tem falta dela. As pessoas que são realmente orgulhosas, pessoas que dizem, você sabe, eu sei de todas essas coisas como homem quando está perdido, dirigindo, num país estrangeiro, não querem perguntar para ninguém por quê. Eu sei, eu consigo, eu posso, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu estou só... Pare e pergunte para alguém, pelo amor de Deus. É algo que nos identifica muitas vezes como homem, porque não erramos o caminho. Não há problema em dizer eu não sei. Amém? Somente um homem, glória a Deus, irmão. Vem aqui. Vem. Ok. Dois vaidosos assim fica difícil. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá como ele dá liberalmente. Continua dizendo, não o lance em rosto, não reprova nenhum. E se lhe há dada. Deus ama quando você pede sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Quando pedir sabedoria, não ore dizendo, Deus, eu realmente não sei o que eu estou fazendo. Ou falar com a esposa, não sei, realmente não sei. Agradeça a Deus, obrigado por isso. Agradeça a Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Você já viu isso? Uma hora está aqui, depois lá. Certo? É assim que acontece. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Quando pedir sabedoria, peça com fé. Posso ouvir um amém? Ok, estamos vivendo dias, igreja, que precisamos de sabedoria. Paulo orou pelos cristãos de Éfeso, porque os cristãos de lá eram cristãos considerados como espirituais de todas as epístolas, cartas que Paulo escreveu. A que ele escreveu aos Efésios é provavelmente a mais espiritual. Nela, Paulo revela a eles verdades celestiais. E ele não compartilhou as verdades celestiais com a igreja de Corinto, que era carnal, mas ele compartilhou com os Efésios, e mesmo eles sendo já salvos, sendo cristãos e batizados com o Espírito Santo, amém? No livro de Atos, fala de Paulo, pregando e eles sendo batizados em Éfeso, ok? Mas tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo e olha o que Paulo fala. Paulo diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Você pode pedir sabedoria para Deus muitas vezes? Não acho que é só orar uma vez, certo? Você pode pedir para Deus mais de uma vez, mas peça com fé e agradeça. Mas pode pedir de novo, para outro problema. Não pense que uma sabedoria cobre tudo, não cobre. Depois diz assim, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Essa foi a oração. Agora preste atenção, olha bem que se só ser cristão você já tem, por que Paulo orou para os cristãos de Éfeso? Mais uma vez, se ser cristão quer dizer que você já tem, e olha que eles já tinham o Espírito Santo. Aqui mesmo Paulo diz que eles foram selados com o Espírito Santo neste mesmo capítulo.
Porque orou para que Deus desse o espírito de sabedoria. Será, pastor, que é um espírito diferente? Não. O Espírito Santo em nós, habita em nós, o Espírito de Deus. Não esqueça disso, ele está em você, o próprio Deus. O Espírito Santo. Mas alguns se esquecem disso. Você pode ter alguém dentro da sua casa, como quando você viaja e volta para casa. E às vezes eu não sei se é uma bênção quando você tem uma casa muito grande e todo mundo vive cada um no seu canto lá dentro. Não dá para ver um ao outro. É por isso então quando viaja de férias ficam mais perto um do outro. Isso traz uma aproximação maior. Mas numa família grande até ser rico pode separar a família. E você pode dizer, pastor, nós temos uma casa grande, mas todas as vezes jantamos juntos. Mas janta e o que faz? Você fica olhando para isso, certo? Cada um com o seu celular. Ou olhando a televisão. Olha, vamos ser honestos. O que eu estou dizendo aqui? Somos uma sociedade que se tornou louca e nem sabemos. Estamos conectados, mas não relacionamos. Não estamos nos relacionando e não fazemos a conexão verdadeira. Está se tornando um mundo solitário, sempre conectado. O que eu estava dizendo? Espírito de sabedoria e revelação. Peça a Deus por isso. O Espírito Santo está em você? Sim, o Espírito está. Mas não está ali como visitante. Depois da janta vai para o seu quarto. Não, ele quer permanecer na mesa, sentado e te aconselhar. Conversar com você. Muitas horas. Invista tempo com o Senhor Jesus. Ore. Tudo muda quando oramos. A manifestação da sua bênção é proporcional ao número de vezes que você ora. Pastor, mas isso é muito difícil. Não. Oração não é o seu esforço, mas é receber de Deus. Foi enquanto Jesus orava, o céu se abriu e Deus falou. Foi enquanto Pedro estava orando, teve uma visão de um lençol que descia do céu. Foi enquanto o apóstolo Paulo orava porque tinha ficado cego. Antes de se tornar Paulo, Deus falou para Ananias, vá, porque ele está orando, não se preocupe com ele. Eu sei que ele perseguia a igreja, certo? Mas ele ora agora. Orar quer dizer o quê? Ele foi transformado. Ele se converteu. Orar é uma expressão da graça. Eu não posso, tu podes. Meus olhos estão em ti. E às vezes Deus, a propósito, espera para que você ore mais uma vez e de novo, certo? Por alguns dias, antes de dar a resposta. Por quê? Ele está brincando conosco? Não. Ele ama se relacionar e muitos de nós, sabe? É como o seu filho que está no outro país e precisa de dinheiro. Ok? E você dá a ele dinheiro. Por que você não coloca $1 milhão na sua conta? Alguns pais fazem isso. E não os veem mais. Não liga mais, não entra em contato. Não é verdade? Não é uma ilustração muito boa, mas te dá uma ideia do que eu estou falando. Quando você dá quando ele pede, mesmo que, sabe, tecnicamente, é tudo dele. E dos pais, mas os mantém conectados e Deus sabe. Ele sabe que nunca mais vai nos ver se der tudo para nós de uma vez. Quando você ora, não seja como Joás, o profeta disse, dá para eles as flechas e ele atirou 3 vezes. E o profeta disse, por que atirou só 3 vezes? Agora terá só 3 vitórias. Atira, 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 depois respira. Atira de novo, para que tenhas mais vitória. Amém? É como se Deus dissesse, ore, ore, ore. Quem ora muito vê tudo acontecer. Amém? Está me ouvindo? Daniel orou. E o anjo Gabriel foi até ele e disse, no momento em que você abriu sua boca, eu fui enviado. Tu és um homem muito amado, Daniel. Ele continuou orando. Mas pastor, Deus já me prometeu, por que orar? Exatamente. Baseado nas promessas de Jeremias, Daniel estava na Babilônia. Sabia que o povo de Israel ficaria somente naquele cativeiro da Babilônia durante 70 anos. Porque ele leu as profecias de Jeremias. Jeremias falou que ficariam na Babilônia por 70 anos. Mas, quando aquele ano chegou, o que Daniel fazia? Ele orava. Você ora por aquilo que Deus prometeu. Porque quando acontecer, sabe, você cooperou com Deus. Quando acontecer, você sabe que foi de Deus. Amém? Abraão intercedeu, orou, foi negociando de 50 justos até para baixo. Deus negociou com ele no momento que ele orava. Enquanto ele estava orando, Deus negociou com ele. Mas quando ele parou, Deus parou.
você limita tudo. Porque você não ora, não há provisão. Ok, glória a Deus, isso não foi planejado. Ok, isso veio do Espírito. Ok? Minha mensagem é essa aqui. O espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Então, Deus te dá o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, só através da oração. Como é que Salomão recebeu sabedoria? Ele orou, mesmo dormindo. Pediu para Deus. Não tendes porque não pedis. Amém? Você prefere lutar por isso? Tenta ler, conquistar, pesquisa tudo, tarde da noite. Prefere pesquisar cérebros de homens que já morreram ou homens que estão morrendo, do que o do Deus vivo, que tem toda a sabedoria e conhecimento para a sua vida, para te abençoar. Abençoado é você que está na igreja, porque você tem fome de sabedoria. E Deus não vai desprezar o seu clamor, Ele está anotando tudo, eu creio nisso. A Bíblia diz, atentai para a minha repreensão, pois derramarei sobre vós o meu espírito. É a sabedoria no livro de Provérbios. Quando ouvimos a repreensão, Deus derrama sobre nós. O Espírito Santo está ali, mas é comum. Ele não vai se manifestar como espírito de sabedoria se você não pedir. Peça também o espírito de conselho, e conselho e força estão ligados aos dons do Espírito, que faz algo. Sabedoria está ligada aos dons de revelação, saber algo, certo? Os 3 dons. Operação de maravilhas, o dom da fé, os dons de curar é para fazer algo. É o espírito de conselho e força. De conselho e poder. Os outros dons estão ligados ao temor do Senhor, conhecimento e temor do Senhor. Ligados à língua. Adoração, louvor, falar em línguas. Deus quer nos dar sabedoria. E Ele ama quando pedimos por sabedoria. E pedir mais. E pedir todas as vezes. Está com problema? Peça para Deus. Eu me lembro anos atrás, quando eu era jovem, não era pastor local ainda, nos reunimos no prédio do YWCA. Não era o YMCA. Lembra disso? Eu me lembro que essa garota aceitou Jesus, certo? Essa garota da região Punjab, eu tenho razão para dizer isso. Essa garota aceitou Jesus, uma garota bonita. Ela aceitou Jesus, foi cheia do Espírito. Ela estava muito alegre. Ela veio para a igreja, o seu rosto brilhava, e nós não sabíamos realmente o tipo de relacionamento que ela tinha com o homem na época, mas ela se arrependeu e o Senhor realmente a transformou. Ela não queria fazer as mesmas coisas que fazia antigamente com o namorado. Aquele homem então ficou muito irado. Certo? Então ele disse, eu estou indo aí. Naqueles dias não havia nenhuma internet, então ele mandou aquela informação através de alguém que ele iria até nós no domingo. E o nosso grupo era pequeno. Nós sabíamos que ele era, devo dizer, forte, bruto e aparentemente tinha gangue. Ela nos avisou quando a aconselhamos. E naquele domingo que ele iria, por alguma razão eu não pude encontrar o pastor Henry justamente naquele momento. Ele estava muito ocupado. Procurei outros líderes, estavam ocupados. Todo mundo estava ocupado. Justamente naquele domingo, não sei porquê. Eu fiquei sozinho ali. E me avisaram que ele estava já a caminho. Certo? A namorada disse que ele estava vindo àquela hora, então eu pensei, é melhor não fazer nenhum escândalo na parte de cima, onde nos reunimos. Então eu pensei, vamos nos reunir na parte de baixo. E quando eu fui para a parte de baixo, ele veio. Ele me parou. Hey, vou te falar algo. Assim que ele fala. Eu estou muito irado. Certo? Ela pode crer no que ela crê, mas... Olha, já estamos juntos, nós somos apaixonados, mas você está destruindo tudo isso. Certo? E eu estou muito irado, e o seu punho fez assim. Foi assim. Certo? Ele disse, eu estou irado, e ele queria alguém que representasse a igreja. E era eu. E o meu rosto é muito precioso. Para mim. Eu sei que pro Lawrence são seus músculos, mas para mim é o rosto. Ele fez assim, eu sabia que algo ia acontecer, e naquela semana eu estava pregando sobre sabedoria. Mais ou menos naquela época eu estava fazendo uma série de mensagens sobre sabedoria. Eu olhei para ele e ele estava muito irado, e eu pude ver nos seus olhos a sua grande ira.
Eu disse, Senhor, no meu coração, me dá sabedoria. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer. Ele estava irado e até falando palavrões. E eu pedi, me dá sabedoria. E do meu espírito veio isso. Eu olhei para ele e parecia que eu o conhecia. Eu me lembrei quando eu era pequeno, minha mãe sempre me levava, quando eu era pequeno, certo? Minha mãe me levava para assistir, e, por causa da família do meu pai, assistir filmes indianos. Sabe? Aqueles filmes que eles dançam. A garota vai atrás de uma árvore e ela vem com outro vestido, você já viu? Ela sai de trás de uma árvore e vem com um vestido laranja e depois um vestido verde diferente. Mas olha que é muito, muito bonito no jardim, com todas as cores, não tem ninguém ali, só o homem e a mulher. Mas por trás dos arbustos sai um grande grupo, bem grande. Pastor Mark, Pastor Lawrence, Pastor Gideão, todos os pastores vêm, sabe? Já viu algo assim? Eu assisti esses filmes. Eu amava, eu dançava aquelas canções, eu até aprendi algumas canções e ainda me lembro delas. Então eu pensei que este homem parece com um dos atores. Não o vilão. Ele tinha boa aparência, eu devo dizer, e ele parecia muito com aquele ator. Eu disse para ele, me perdoe, mas alguém já te falou que você parece com aquele ator? O ator indiano. Ele olhou para mim. Você acha? Ele disse. E olha, não foi uma mentira, um engano. Se fosse uma mentira, ele saberia. Não seria bom? Obviamente ele não ia falar nada, mas naquele momento ele disse, sabe, algumas pessoas já me falaram isso. Olha, eu quero dizer uma coisa. Olha, eu não quero nenhum problema. Se derreteu todo. Se tornou um herói daquele filme. Agora tinha que sair como herói, sabe? E a situação mudou completamente. E olha só, mais tarde ele aceitou o Senhor. Temos alguns dos familiares dele aqui hoje. Crianças que nasceram daquele casamento, amém? Daquela união divina. A Deus seja a glória, mas naquele dia não foi nada engraçado. Muitas vezes, num momento como este, você precisa da sabedoria de Deus. Eu poderia contar muitas histórias parecidas com essa. Mas falando de sabedoria, Paulo orou, você tem o Espírito Santo, mas eu quero que se manifeste como o Espírito de sabedoria e de revelação. Acho que foi Spurgeon ou outro grande homem de Deus, nos anos 1800, que foi visitar uma das irmãs da sua congregação, que era muito grande, e quando ele foi visitá-la, ela estava sozinha. Não tinha ninguém em casa. E ela estava com algum problema físico, e ele olhou para um quadro que ela tinha. Que quadro bonito, ele disse, e quando ele pegou, caiu algo de trás. Era um pedaço de papel. Leu aquele pedaço de papel e perguntou, irmã, você sabe o que é isso? Ela disse, foi um homem que me deu quando eu trabalhei para ele anos atrás. Era um homem que era dono de muitas propriedades, como uma companhia de propriedades. Tinha até um palácio nessas partes da propriedade. Era muito grande. Ele disse, irmã, este homem te deu tudo. Tudo que ele tinha é seu e ela estava vivendo numa cabana. Porque ela não sabia ler. E muitos estão assim. Não é que não tenhamos, nós temos, está em casa, mas não sabemos que temos. Eu fico imaginando, sabe, como certas pessoas fazem, como senhoras idosas. Onde estão os meus óculos? Onde estão os meus óculos? Na cabeça, sabe? Onde estão os meus óculos? Você viu, estão logo ali. Não é que não tem óculos, mas se esquecem que está na cabeça. Não pode dizer que não tem. Mas parece que é a mesma coisa do que não ter. Quando você não sabe que tem. Ninguém é tão cego como aquele que tem e não sabe que tem. Então, olha, o espírito de revelação, o espírito de sabedoria e revelação, este espírito te faz saber qual é a natureza do problema e como resolvê-lo, o que fazer, e a revelação revela aquilo que você já tem. E é por isso que diz aqui no conhecimento dele, tendo iluminado na continuação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. E a palavra iluminados é fortizo. Fortizo é de onde vem foto, fortizo. Os olhos do vosso entendimento se tornam iluminados.
cheio de luz. É assim que vem a foto, cheia de luz. Os seus olhos quer dizer o quê? Você pensa, você raciocina ou você vê? Olhos, olhos. O grego para olhos é a palavra optomos. Conhece? Muitas palavras nossas vêm dessas origem, seja o latim ou então o grego. Oftalmologista, certo? E olha, optomos é a palavra para olhos. Então, como se manifesta? Você vê. Você vê. Ah, eu vi. Quando alguém fala, te revela algo. Ah, eu vi. Eu sei o que tem que fazer. Já vi. Agora vejo. Por isso dizemos, agora eu vejo. Certo? É uma revelação. Então ore. Você tem o Espírito Santo, mas ore para ter o Espírito de sabedoria e revelação. Mais tarde pede o de conselho e fortaleza também, para fazer as obras de Deus. Há uma oração para que Deus te fortaleça com sua força. É o Espírito de conselho e fortaleza. Ok? Você está entendendo? A sabedoria tem 7 colunas. As 7 colunas não quer dizer que existem 7 ensinamentos. Estão na Bíblia toda. É como falamos, 7 Espíritos de Deus também são as 7 colunas da casa da sabedoria, amém? Você está entendendo? Igreja, precisamos disso. Como falei na semana passada, um escravo, de nome Bezaliel, trabalhando, construindo tijolos no Egito, de doer as costas, pisando no barro, construindo, colocando, não tinha construído uma arca da aliança que representa o trono do próprio Deus. A menorá que vimos agora mesmo, quando Deus falou com ele para fazer tudo isso que Deus fez. Deus o encheu, certo? Vamos ler em Êxodo. Eis que eu tenho chamado, Deus falou a Moisés, por nome a Bezalel, filho de Uri. E o enchi, o que você não tem, Deus pode te dar. O que você não tem, Deus pode te encher com isso, mas eu estou tão vazio, Deus pode te encher. Mas não recebe da internet, não recebe dos amigos e ninguém mais. Ninguém pode te dar isso, somente Deus. Seus amigos não podem te encher, eles podem te encher com sorriso, com comida. Podem te recomendar um ótimo restaurante. Isso não vai te ajudar. Vai só te engordar. Deus pode te ajudar. E Deus o encheu para fazer a obra. E o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e ciência. Olha, ele foi o primeiro a receber aqueles 2 Espíritos na Bíblia, certo? Não era o de conselho e fortaleza. E em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro e em prata, e em lapidar pedras. E eu tenho posto com ele a Oliabe, da tribo de Dan. Então, Bezaliel da tribo de Judá, a tribo que estava à frente de tudo. Da última tribo, Deus escolhe o filho de Aizamaque. A Bíblia fala Oliabe, filho de Aizamaque. A Oliabe, da tribo de Dan. E tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis. Essa frase é muito interessante. Deus não falou no coração de quem não sabe fazer nada, eu coloquei sabedoria. Mas ele disse no coração de todos aqueles que são hábeis. Coloquei sabedoria. Muitos são sábios em buscar a palavra de Deus toda semana. Até mesmo todos os dias. E você está aqui hoje. Pessoas assim que têm esse coração, Deus coloca sabedoria. Há um princípio de Deus que usa o que você tem. Seja consciente do que tem e depois vai ser te dado mais. Aquele que tem, mais lhe será dado. Mas para aquele que tem e não sabe que tem, até o que tem lhe será tirado. Já ouviu isso? Saiu dos lábios de Jesus. O que tem, mais lhe será dado. Deus disse, eu dei sabedoria. E depois, isso tudo para eles fazerem o quê? O tabernáculo, a arca, o propiciatório. Uau! Não tinham feito antes, mas de repente, Deus os encheu e eles viam como fazer. Sabiam fazer. Agora eu vejo. Paulo se chamou um sábio construtor para construir a igreja. Então, todos nós fomos chamados para edificar a igreja de Jesus. E você sabe que eu compartilhei recentemente sobre o Salmo 88 e o Salmo 89, Salmo de Emã e de Etan, ou Gedutum. E eu disse que Salomão tinha mais sabedoria do que eles. Por quê?
Você pode, na verdade, saber, sim, que você é um pecador sem Jesus Cristo e saber que em Jesus Cristo está a nossa esperança, mas mesmo assim você pode até não fazer parte de uma igreja. Então tem sabedoria que é melhor do que a outra. Você pode ter sabedoria e viver sozinho. Vive sozinho, certo? Não tem absolutamente ninguém. Só com ele mesmo. O cavaleiro solitário. Mas a sabedoria que é maior do que todas é aquela sabedoria que edifica a casa. Deus deu a Salomão sabedoria para construir a sua casa. E Salomão pediu ajuda de muitos reis. Ele não tinha medo de pedir ajuda. Irão, um rei de Tiro. Tiro era uma cidade muito comercial, como hoje é Singapura e Hong Kong. Certo, daquela época, ele pediu por ajuda, disse, me ajuda a construir para Deus um templo maravilhoso. Hoje é a igreja de Jesus Cristo. Quando você tem isso no coração, a sabedoria vai fluir como um rio. Essa sabedoria vai ser maior do que diamante do tum. Não fomos chamados só para saber que fomos pecadores e agora somos salvos. Hey, Deus tem um plano para você na casa de Deus. E a casa de Deus não é um prédio. Não, a igreja é a mais poderosa organização e eterna. Não tem nenhuma organização como essa. Me dá o nome de uma companhia que tem bilhões agora mesmo. Você pode até nomear, mas elas não são eternas. A igreja é eterna. E Deus diz, na história do filho pródigo, ele disse, na casa do meu pai, tem pão suficiente sobrando. A abundância está na casa de Deus. Você tem a resposta. Muitos encontraram a esposa aqui nessa casa. Muitos veem coisas que causam sucesso porque vocês viram quando estavam nessa casa. Muitos aqui nem percebem que o favor veio sobre a sua vida e se manifestou lá fora, mas foi dado aqui nessa casa. A casa de Deus. A primeira menção da casa de Deus foi quando Jacó dormia num lugar e ele não sabia que Deus ia falar com ele. Ele se levantou e disse, certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E chamou aquele lugar Betel, e em hebraico quer dizer casa de Deus. E ungiu com óleo. Tem muitas primeiras menções neste capítulo. O óleo é mencionado pela primeira vez. A unção é encontrada na casa. Você recebe sempre unção, sabe o que é isso? Como óleo no natural, o óleo é colocado na porta que está fazendo aquele barulho. Coloca óleo e acaba. Certo? Óleo. Azeite é bom? Todos sabem que o azeite é bom para as veias porque limpa todas as substâncias duras que estão sendo acumuladas dentro das veias. O óleo é bom para a massagem, faz com que os seus músculos relaxem, descansem. Então a unção faz tudo ficar mais fácil, sobrenaturalmente fácil. O que os doutores levam anos para tratar, às vezes, com diferentes tipos de medicamento, somente com um toque da unção. A unção despedaça o jugo. Não somente quebra, porque pode ser consertado. Ela destrói. A doença não pode ser encontrada mais. Despedaça. Unção. O que você quer é unção. Quando for à casa de Deus, pergunte, há unção aqui? Mais importante, a presença de Deus está ali, como Jacó disse. Deus estava aqui e eu não sabia. A igreja primitiva sempre se reunia. É por isso que tinha tanto poder, porque se reunia. Atividade demoníaca. Como no caso do Gadareno, ele estava sozinho, afastado, longe de todos. Símbolos de morte, cortando a si mesmo, vivendo no cemitério. Tudo isso era ruim. Não tinha roupas. Tudo atividade de demônio. Quando quiser usar menos roupas. Número 2, olha bem, se sente muito antissocial, são todos hipócritas. Eu não quero nada a ver com eles, todos eles só pensam neles mesmos e você fica só? No seu quarto o tempo todo? Atividade demoníaca. Não está bem da cabeça? Quando Jesus o curou, com uma palavra, saiam, e todos saíram. A Bíblia diz que o endemoniado, aquele homem que estava endemoniado, agora está livre. Olha o que aconteceu. Ele foi vestido, se assentou, estava descansando, e em perfeito juízo. Isso sempre acontece quando você se encontra com Jesus. Se for orar e você não está em perfeito juízo, ele vai consertar. De repente você começa a ver tudo claramente. Você diz, uau, não importa o que aquela pessoa falou de mim, não importa que esse problema está acontecendo,
Estou com medo do quê? Eu estou com medo de que eu perca o meu emprego? Deus quer te dar sucesso. Como José, ele era um escravo. E Faraó, naquela época, o homem mais poderoso, teve um sonho. Deus então dá sonhos aos governantes. Vemos isso na Bíblia, mas não sabem interpretar. Quem tem sabedoria pode. Eles recebem o sonho e agora têm o conhecimento e podem até contar o sonho, mas não sabem o significado. Então, o copeiro se lembrou de como José interpretou o sonho dele quando ele estava na prisão com José, e José foi chamado. Então, Faraó, o rei do Egito, contou para ele o sonho sobre as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, e como as vacas magras comeram as vacas gordas, um sonho estranho, sabe? E depois daquilo, 7 espigas de milho se levantavam, 7 espigas, sabe? E aquelas espigas eram bonitas, cheias de grãos, e eram 7 espigas bem cheias. Depois vieram 7 espigas secas, e essas secas comeram aquelas cheias. O que era isso? E José disse: os sonhos são um só. Faraó, Deus está te mostrando algo daquilo que ele vai fazer. Ok, as 7 vacas gordas e as 7 espigas que estavam cheias, bonitas, são, na verdade, 7 anos de abundância. Os próximos 7 anos serão bons. Mas depois vieram aquelas 7 vacas magras e 7 espigas secas, que são 7 anos de fome. E depois ele falou a Faraó algo que Faraó não viu no sonho, certo? Ele disse: eu te aconselho, escolha um homem discreto e sábio, olha isso. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Isso foi de graça. Falou isso de graça. Este conselho: Faraó, faça isso. Ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esta igreja começou anos atrás. Uma das primeiras coisas que fizemos, eu ministrei sobre essa passagem e colocamos à parte 20%. Não foi, Matthew? Colocamos isso à parte durante muitos anos. Economizamos 1/5. Quando éramos pequenos. Se quer aplicar isso na sua vida, deixe o Espírito te guiar, mas há um princípio aqui. Se for inteligente, coloque à parte 20%. Mas, pastor, eu não consigo nem pagar as contas. Ok. Então, ele fez isso. Isso nos mostra um princípio importante. Tinham que juntar. Ok, ele aconselhou Faraó a fazer isso. O que Faraó disse então? E disse Faraó: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Não, ele nem usou essa expressão que Faraó usou. Não falou: Faraó, encontre um homem cheio do Espírito Santo. Agora pense. Olha isso. Este homem era um ímpio, que era um descrente, disse: acharíamos um homem que haja o Espírito de Deus? Quando manifestamos a sabedoria, o mundo vê o Espírito de Deus em nós. E Faraó disse: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que eu tenho te posto sobre toda a terra do Egito? E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José e o fez vestir roupas de linho fino e o fez subir no seu carro, que era o melhor carro que tinha. E depois clamavam diante dele ajoelhar e assim o pôs por toda a terra do Egito. Foi um tipo do que vai acontecer com o Senhor Jesus quando ele voltar para ser o rei. Agora, Faraó disse, e se olharmos essas palavras em hebraico, Bená Hakam, entendido e sábio. Foi o próprio José que disse: encontre um homem, Bená Hakam, entendido e sábio. E Faraó respondeu: quem é sábio e entendido como tu? O mundo lá fora está procurando pessoas inteligentes. Não só pensadores, pessoas que dizem, eu penso. Muitos também pensam. O que estão pensando? Só Deus pode guiar os pensamentos. Pensamentos criativos, inspirados. Esta igreja tem um grupo de pessoas que se reúne e tem pensamentos criativos, inspirados. E a Bíblia diz na multidão, lemos isso recentemente em Provérbios, na multidão de conselheiros. Não comitê. Podemos ter comitê, mas só 1 ou 2 conselheiros lá. E pode ter 15 pessoas no comitê, mas somente 1 ou 2 deles é que vão ser conselheiros. E isso é sabedoria. Mas na multidão de conselheiros, a segurança. Está ouvindo, igreja? Deus não age assim. Ah, você tem sabedoria? Ah, agora eu sei o que fazer. Sim, eu vejo todos os detalhes. Às vezes, juntamos
conselheiros e começamos a pensar. Isso aconteceu no livro de Atos, capítulo 15. Eles se reuniram, certo? E porque eles, então, ouviram que havia uma imposição sobre os gentios para se circuncidarem, outro grupo diziam que eles não precisavam fazer isso, e Paulo disse também não precisam. E discutiram. Os fariseus que eram crentes, os fariseus que tinham se convertido, eles disseram, tem que ser circuncidado. Eles conversaram até que chegaram a uma conclusão. Lemos isso em Atos 15, disseram que pareceu bem ao Espírito Santo e também a nós. Gostou disso? Pareceu bem ao Espírito Santo e também a nós. Outra vez, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Deus não age assim, muito seco, você é sábio. Não. Às vezes é necessário se assentar com conselheiros e dizer, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Conversar, certo? E na multidão de conselheiros, tem que ser conselheiros e não comitê. E de repente, fica cada vez mais claro. Vou explicar assim. Quando alguém me pede para orar por sabedoria, eu digo para eles e oro dessa forma, seja mudança de carreira ou qual a universidade escolher, e seja o que for. Eu digo, depois que nós oramos, a vontade de Deus vai crescer dentro de você. Não é assim, A ou B. Não, vai crescer dentro de você. De repente descobre que você pensa naquilo e tem algo estranho em você. Vai aumentando, pode ser pequeno no começo, vá devagar, eu digo sempre, vai devagar, espera no Senhor. E depois vai crescer dentro de você a vontade de Deus para aquela determinada área. E vai descobrir que tudo leva para aquela área. Preste atenção, Deus dá ideias criativas e inspiradas, é assim que o Espírito se manifesta. Certo, uma revelação, mas é necessário que você também seja humilde. Sabe, aqui não tem lugar para cavaleiro solitário, nós fomos chamados para viver juntos, amar um ao outro, suportar um ao outro, viver um com o outro. Amém? É uma igreja de unidade. Deus te conhece. Rei, dá para multiplicar a sabedoria 100 vezes mais, igreja. Para que desejar somente 10%? Se nos reunirmos, enquanto eu estudava isso, o Senhor me direcionou, e eu não sei por que eu estava curioso, depois que eu tirei um tempo para o meu estudo, eu só pensei, isso veio à minha mente. Como começou o Twitter? Como que começou? Eu descobri que, na verdade, como começou, é só pesquisar Twitter no Wikipedia. Vai falar do seu começo. Num dia, tudo num dia, pessoas pensando juntos. E então, a ideia do Twitter nasceu. Em um dia, com pessoas pensando juntas. E então o Espírito Santo disse a mim, se as pessoas do mundo podem ter ideias, certo que gera bilhões, acho que estamos nos privando de algo. O povo de Deus não se une para pensar juntos. Às vezes tem que fazer isso, você entende? Algo que você está tendo dificuldade, una algumas pessoas com você, senta junto e comece a pensar. Por isso que é tão importante o pequeno grupo. Na nossa igreja, te abençoa. Em vez de ir ao cemitério, vá ao pequeno grupo. Sabe aquele que fica sozinho no cemitério, tentando resolver os problemas? Procure um pequeno grupo. Amém. Provérbios 13. O que anda com sábios ficará sábio. Mas o companheiro dos tolos será destruído. E olha bem isso, sabedoria é contagiosa. Eu disse que a sabedoria é contagiosa. A sabedoria é contagiosa. Olha aqui Deuteronômio 34. Diz assim, e Josué filho de Num foi cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porquanto Moisés tinha posto sobre ele suas mãos. Pode ser impartida. Josué foi cheio do espírito de sabedoria porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Agora preste atenção nisso aqui. Qual é o próximo capítulo? Este é o final de toda a Torá. Os últimos versos. O último capítulo dos 5 livros de Moisés. No próximo capítulo já é o livro de Josué. Josué 1. E Deus diz, medita na minha palavra. Então só porque você tem um espírito de sabedoria não quer dizer você não passa tempo com a palavra. De fato, por que você tem o espírito de sabedoria? Você ama a palavra de Deus. Como um reservatório, uma casa do tesouro da sabedoria inesgotável de Deus. E no próximo capítulo, ele já tinha o espírito, mas Deus fala com ele o seguinte, no seu livro, Deus fala a ele, medita na minha palavra. Foi abençoado? Sabe, você tem que pedir a Deus sabedoria, você tem que estar junto com as pessoas, mas não quer dizer que tem que estar sempre junto. Em alguns casos, vai descobrir que
Tem muita confusão por aí, tem muitas, sabe, decisões que são difíceis demais de tomar sozinho. Como mudar a sua família. Junte com outras pessoas. Não traga as pessoas que, sabe, são destacadas na sua posição no banco e alguns são especializados em indústria comercial e tudo mais. Não, talvez não sejam sábios em outra área. Eles têm conhecimento, têm também experiência, mas e sabedoria de Deus? Não importa qual seja a sua posição, você se assenta com essas pessoas e começa a falar. No final, algo bom vai surgir. E você vai dizer deste momento que passaram juntos. Pareceu bem ao Espírito Santo e também a nós. Deus vai te dar ideias inspiradas e criativas. Vai surgir de lá de dentro. Amém? Deus quer te dar sabedoria. Em muitas áreas, não há nada que surpreenda a Deus. Ele diz, isso aí me surpreendeu. Uau! Gabriel? Uau! Já pensou nisso? Nunca! Quem está orando? Quem está clamando? Quem olha para cima? Deus disse para não comer porco. Que maneira de terminar a mensagem, pastor Prince. Deus disse para não comer porco sob a lei. Quantos se alegram que era sob a lei? Tem muitos benefícios de não comer carne de porco, ok? Mas eu não posso proibir isso. De vez em quando você quer comer um bacon, então não tem problema, então vai em frente. Não deixe ninguém te acusar com isso, mas os judeus nem tocam nisso, ok? É porque há um princípio que não está no natural. Não comer porco por quê? Não olham para cima. Eles nunca olham para o céu. Eles ficam cabisbaixos só olhando para baixo. Comem lavagem, porcaria. Eu olho para o mundo hoje e pensam que são espertos. Negando a Deus, se levantando contra Deus, o que Deus diz, esta norma e o padrão de Deus para isso, para aquilo outro, certo na vida, e dizem sabemos mais e nunca olham para cima. E a palavra antropós para homem, quer dizer o ser que fica em pé e olha para cima. Nós oramos assim. Ore. Tudo que aprendemos. Somos a justiça de Deus em Cristo. Bem vestidos. Onde está indo? Para orar, ir até a presença de Deus e usar a influência dele. Meu tempo acabou. Dê a ele a glória, a honra e o louvor. Obrigado, Jesus. É isso, igreja. Você não está sozinho. Ele te ama. Ele tem um lindo plano para a sua vida. Ele não quer que você perca um dia da sua vida neste ano. Ele quer que você conte os seus dias para alcançar um coração sábio. Ele te ama, ele ama a sua família, ele ama os seus filhos, ele ama o fato de você ter fome por sabedoria. Ele quer mostrar tanto para você mais do que você quer ver. Então saiba disso, que Cristo, nele está oculto todo o tesouro da sabedoria e conhecimento. Gastar tempo com ele é gastar tempo com a sabedoria. Abrir o seu livro é abrir o livro que Salomão disse não há fim nos livros que foram escritos, mas o livro dele é o livro que está acima de todos os outros. Traz até benefício físico. Só de lê-lo. São vida para os que o encontram. Saúde para a sua carne. E da boca do Senhor sai conhecimento e entendimento, pois o Senhor dá sabedoria. Deus dá sabedoria. Quero orar por você agora. Para Deus dar para você o espírito de sabedoria e revelação. Tudo bem? Amém? E vamos orar uns pelos outros. Uma boa oração que pode fazer pelos filhos é: Deus dê para o meu filho o espírito de sabedoria e revelação. Dê para minha esposa o espírito de sabedoria e revelação. Não é difícil orar, é muito fácil. Não somos religiosos e presos a essas normas religiosas. Podemos dirigir com os olhos abertos e orar. Quando orar, pode orar pelos seus filhos e esposa, pode orar pelo seu trabalho, pode orar pelo seu chefe, pode orar até pelo seu pastor especialmente. Você não sabe, mas eu te digo, eu sinto quando oram por mim, como sábado, eu senti que alguém orava por mim. E eu sei que alguém estava orando porque as trevas como fugiram de mim. Não dá para explicar, mas era como uma sombra que veio em mim. Às vezes, não sempre. Sexta e sábado, uma sombra, e eu não consigo explicar. Depois, eu me lembro que mais de uma vez, de repente, puf, aquilo se foi. E alguém mandou mensagem, estava orando por você. Ou estávamos orando por você, havia um grupo. Eu senti a diferença, sabe? Feri ao pastor, as ovelhas se dispersarão, então ore por mim.
Preciso de oração. Ore um pelos outros. Ore também pelos seus filhos, especialmente. Antes de Salomão pedir sabedoria, Davi disse: Senhor, dê para o meu filho Salomão, ainda jovem e inexperiente, dê a ele um coração entendido e sábio. Leia isso. Ele orou assim: a melhor coisa a fazer por um filho não é alimentá-los 3 refeições por dia. Amém? Dar a eles chocolate, educá-los, pagar a faculdade. Isso é bom, mas a melhor coisa a fazer é apresentar Deus para eles. Se não conhecem a Deus, não experimentaram Deus. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ah, só mais um minuto. Ok, só mais um. Os judeus e os árabes, quando eles têm um bebê nascendo na sua casa, na época da Bíblia, faziam assim: colocavam o dedo no mel e colocavam na língua do bebê, para o bebê chupar. Isso ajudava o bebê quando ele começava a mamar, mas ao mesmo tempo, certo, dava a eles uma impressão daquilo que era doce. E olha o que acontecia. Quando o pequeno começava a estudar a Torá, eles desenhavam a letra, como por exemplo o Aleph, desenhavam com mel e faziam a criança lamber, para que eles soubessem que a palavra de Deus é doce, mais doce do que o mel. Então, preste atenção, a Bíblia diz: eduque a criança no caminho que deve andar. Hanak. Educar é Hanak. Também a palavra prove. No caminho que deve andar. Wei é Derek e Ir é, mais uma vez, boca, pen. Provar com a boca. Faça provar quando são jovens. Provar a igreja. Se você diz: não precisa ir à igreja, está tudo bem, meu filho é adolescente, ele não quer fazer isso. Não, você tem que insistir com eles. Se eles moram debaixo do seu teto, você tem essa obrigação. Eles precisam provar. Quando provarem a Deus, eles vão mudar. E se eles falarem: eu não quero ir, diga ok. Não vou te dar a mesada. Pastor, não posso usar isso. Não importa. Porque um dia, quando estiverem ali na presença de Deus, no culto de jovens, Deus é real, meu Deus. Levantava as mãos porque eu amava a canção, sabe? Eu só quero ficar como o resto. Mas agora eu sei que Deus está aqui, Ele é real. Aconteceu comigo anos atrás, na outra igreja, quando eu era jovem. De repente, na oração, Deus é real. Eu senti. Quando eles experimentarem Deus, não importa se desviarem, não irão muito longe, porque ensina a criança, dá um gosto, e quando crescer não se afastará disso. 1 minuto. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Adore a Ele. Amém. Pais, peçam por sabedoria. Amém. Não fique com medo de confrontar um adolescente, seja menino ou menina. E olha bem, desde quando que eles dominam a família? Desde quando eles mandam em algo? Amém? Sabe de uma coisa? Até completar 20 anos, o cérebro não foi totalmente desenvolvido. A ciência diz isso. Por isso eles são mais emocionais e não gostam disso e não gostam daquilo. É um fato, provado pela ciência. Não desenvolveu totalmente. Olha bem. Pastor, só 1 minuto. Ok, glória a Deus, obrigado, Jesus. Estou tão cheio, igreja, estou tão cheio. Ok, fique em pé agora. Quero te deixar ir, mas antes, enquanto está em pé, quero abençoar alguém aqui. E a Bíblia diz que o que ganha almas é sábio. Sua alma ainda não se rendeu ao Senhor. Amém. Talvez você esteja pensando: talvez eu faça isso da próxima vez. Escute, ser um cristão não é somente vir à igreja todos os domingos. Ser um cristão não é só dizer umas palavras para dizer que é um cristão. Ser um cristão é ver que você é um pecador. Sem o amor de Deus, sem o perdão de Deus dos seus pecados, não há esperança para o seu futuro. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, Jesus disse, e perder a alma? Sabedoria é dizer: meu Deus, para que tanta conquista se eu não tenho Jesus? Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou dos mortos e está vivo hoje e quer entrar na sua vida. Quer ser seu Senhor e Salvador? Você quer isso? Certo? Diga sim para Ele e Jesus virá com toda a sua glória. Vai te limpar dos seus pecados. Amém, se tornar o seu Senhor. Se esse é você, faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, obrigado pelo teu amor por mim. Obrigado por enviar seu Filho para morrer pelos meus pecados naquela cruz. Obrigado por ressuscitá-lo dos mortos. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E obrigado, Pai, porque os meus pecados foram purificados pelo sangue de Jesus. Ele vai voltar para mim. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém. Amém?
Glória a Deus. Levante as suas mãos neste lugar. Que nessa semana o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e seja gracioso contigo. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e conceda a ti Shalom. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém. Deus te abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.